Olá pessoal, essa é a segunda aula de Física do projeto Estuda Ciência. A gente já falou um pouquinho sobre esse projeto. A gente tem um perfil no Instagram, Estuda Ciência, que a gente está postando material das ciências da natureza e matemática para auxiliar vocês a continuarem os seus estudos durante essa parada de pandemia, tá bom? Hoje é essa segunda aula de física. Eu queria, antes de começar, relembrar um pouquinho sobre a primeira aula de física, onde a gente falou sobre qual é o raciocínio necessário para a gente conseguir resolver um problema de física. E a gente tinha falado sobre 4 passos, né? Primeiro, a gente precisa é, entender e ter clareza sobre qual que é a pergunta da questão. O segundo passo é entender, levantar os dados, entender e levantar os dados que a questão te apresenta, que para você chegar à resposta. O terceiro é levantar os conhecimentos que você tem de física que relacionam os dados da questão com a resposta que a pergunta espera. E por último é escolher dentre todas as relações que você conhece que relacionam os dados à resposta, qual é aquele que vai te dar efetivamente a resposta, e quando existem mais de dois caminhos possíveis, qual que é o mais curto. Tá? E na aula passada a gente fez uma analogia entre as relações físicas, as leis físicas e ferramentas. Então, eu argumentei que a gente precisa entender as leis físicas e as equações, as relações físicas, da mesma forma que quando você abre uma caixa de ferramentas, você tem que entender e conhecer as suas ferramentas, porque senão em algum momento você vai querer usar chave de fenda no lugar de chave Phillips e não vai conseguir resolver o problema que você tem. Da mesma forma são as equações e as relações físicas que a gente tem. Por isso, eu estou fazendo um recorte diferente agora, eu estou fazendo esse quadro, a gente pode chamar de quadro, que chama Entendendo uma Equação. Então, nessa semana e também na semana que vem, eu vou pegar uma equação específica e tentar explicar ela, explicar o que ela significa. E hoje vai ser a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, tá bom? A segunda lei de Newton, ela também é conhecida como F igual a ma, tá? Ou pelo menos é aquilo que vem à cabeça de todo mundo quando a gente fala segunda lei de Newton, lei da dinâmica. F é igual a ma. É a equação mais básica e provavelmente a mais repetida da física do ensino médio. Bem, em primeiro lugar, vamos escrever de forma um pouco mais rigorosa essa equação. Então, o F ele é uma grandeza vetorial, se lembrem, né? E o F ele é uma força resultante. Eu coloquei um Rzinho aqui embaixo, um índice R, para a gente lembrar que se trata de uma força resultante. Então, força resultante vetorial vai ser igual a massa vezes aceleração. Aceleração também é uma grandeza vetorial. Vamos lembrar, o que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial é toda a grandeza que precisa, além da sua magnitude, né, além do seu módulo, precisa da informação de direção e sentido também. Eu dou um exemplo bobo na sala de aula, mas eu acho que ele é ilustrativo, que é, bem, se a gente faz uma brincadeira que é a seguinte, eu falo para você, bem, feche seus olhos e se prepare que eu vou te empurrar. E faço uma postura na sua frente de que eu vou te empurrar, e você fecha os olhos esperando que eu te empurre pela frente, mas aí eu te empurro pelas costas, e como você está esperando um empurrão pela frente, você cai. Bem, a informação eu vou te empurrar, ou seja, eu vou fazer uma força sobre você, ela não é suficiente, porque se eu exerço uma força pela frente, você tem que ter um tipo de reação. Se eu exerço a força por trás, você tem que ter um outro tipo de reação, outro tipo de postura para evitar uma queda. Então, a informação sobre a força, ela depende de direção e sentido. Também se eu falar só vou te empurrar, não é uma informação suficiente para você se preparar para isso. Tá? Da mesma forma, a aceleração é uma grandeza vetorial.
Vamos lembrar, a aceleração é a variação da velocidade. E se eu tenho um determinado corpo aqui, que eu estou representando como uma bolinha mesmo, e esse corpo ele tem uma determinada velocidade numa direção, e eu falo, esse corpo está acelerando, você pode assumir que esse corpo está acelerando na mesma direção da velocidade, e o que vai acontecer é que ele vai ganhar velocidade, vai aumentar a velocidade dele, mas que ele vai continuar na mesma trajetória. Pois bem, existe esse cenário é um cenário possível, mas um outro cenário possível é o cenário em que eu tenho uma velocidade numa determinada direção e a aceleração no sentido, numa direção perpendicular à direção da velocidade. Nesse caso, a velocidade ela vai alterar, mas ela vai alterar principalmente não só a sua magnitude, mas a sua direção e o seu sentido também. Então, a trajetória ela vai ser uma trajetória bem diferente do primeiro caso. Eu não vou estar, talvez eu nem esteja aumentando a magnitude da minha velocidade, mas eu estou mudando a direção dela e estou fazendo uma trajetória que é bem diferente. Veja, as duas situações são situações físicas bem distintas uma da outra. A situação em que eu tenho aceleração na mesma direção da minha velocidade e a aceleração numa direção diferente da minha velocidade. Por isso, falar simplesmente que um corpo está acelerando não é uma informação suficiente. Eu tenho que dar a direção e o sentido da aceleração também, tá bom? Então, lembrando, força e aceleração são grandezas vetoriais. Força é igual a massa, aceleração F é igual a ma é uma equação vetorial, e a primeira informação que ela te traz, que você precisa prestar atenção a lei da dinâmica, ele não só está te dando uma fórmula, uma regra de como a força exercida vai acelerar os objetos, ou com qual taxa os objetos vão ganhar velocidade à medida que você exerce uma força sobre ele, mas ele está te dizendo também que a direção em que você vai ter a variação da velocidade é a mesma da direção da força resultante. Então, se um corpo está variando a sua velocidade, ou seja, se ele está acelerando numa direção, é porque a força resultante também está na mesma direção. E essa é a primeira informação que a segunda lei de Newton te dá. Tá bom? Bem, tudo bem. Então, agora que a gente prestou atenção nesse ponto de que F igual a ma é uma equação vetorial, a gente precisa entender o que é cada um dos termos da equação, para a gente entender o que ela significa. Então, a gente vai tratar de força, a gente vai tratar de massa e de aceleração, começando por força. Eu coloquei um braço aqui, forte, no sentido que a gente utiliza esse termo força no nosso dia a dia, e como uma piada, mas também uma provocação. Será que força é isso mesmo? Será que força, tal como a gente usa na física, tem o mesmo sentido da força, tal como a gente utiliza a palavra no nosso dia a dia? Bem, vejamos. Se você pergunta em uma sala de aula de ensino médio o que é força, você vai ouvir, muito provavelmente, a resposta que força é igual a massa vezes aceleração. Mas será que definir força como massa vezes aceleração faz sentido? Bem, o problema que a gente tem com isso é que definir força usando a lei da dinâmica de Newton, F igual a ma, faz com que a lei não tenha nenhuma informação física. Porque se você define como força aquilo que gera, aquilo que é resultado de aceleração, ou aquilo que está vinculado à aceleração, você basicamente está dando um nome para um fenômeno. Só que a natureza não se importa com como a gente chama as coisas. A gente tem que ter uma noção de força que independe de massa vezes aceleração. Se a gente tem uma noção de força que não tem a ver com a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton é uma informação nova. E a segunda lei de Newton, de fato, é uma informação nova que esclarece a origem do movimento.
Tá? O que que gera o movimento? E o que gera o movimento é essa coisa que a gente chama de força, e essa força ela tem que ter um significado independente da geração do movimento. E a gente tem um significado para a força que independe da geração do movimento, mas de fato a gente não tem uma definição precisa do que é força. Tá? Isso não é estranho, tá? Não é uma coisa, não ter uma definição precisa para alguma coisa em física né, ainda é natural porque, veja bem, a gente precisa assumir algumas coisas, a gente precisa partir de algum lugar para a gente conseguir fazer alguma aproximação que funcione da natureza. Se você pensar bem, aceleração é uma coisa bastante intuitiva, mas mesmo para aceleração a gente precisa admitir que a gente consegue indicar um ponto no espaço e que a gente consegue medir tempo. Que a gente consegue, tem uma noção do que é tempo, mas indicar um ponto no espaço e a noção de tempo são coisas que são muito complicadas, que têm validades restritas também. Então, até para definir o que é aceleração, a gente precisa assumir alguma coisa. Então, a gente vai assumir uma noção mais ou menos empírica de força, dando alguns casos particulares de força, alguns exemplos de força, mas o que a gente pode falar sobre força é que força está associada à interação entre matéria. Tá? Mas a gente não vai ter uma definição muito precisa do que é força. E quando a gente não tem uma definição muito precisa do que é força, a melhor forma de falar sobre força é falar sobre os casos específicos, tá? do que é uma força. Mas o que é importante vocês terem em mente, e é a segunda informação que eu gostaria que vocês levassem dessa aula, a segunda lei de Newton, F igual a ma, não é uma definição de força. Tá? F igual a ma é uma lei da dinâmica, é uma regra, é uma lei que descreve a natureza, que diz que na natureza existe esse ente que se chama força, que ele está relacionado com a geração do movimento por essa expressão que é F igual a ma. Tá? Ela é muito mais informativa do que uma simples definição. Tudo bem? Bem, então vamos falar sobre exemplos de força, tá? Para a gente ficar claro o que é essa noção de força. O primeiro exemplo de força que a gente pode dar é provavelmente o exemplo que está mais próximo do nosso cotidiano, que é a força muscular. A força que a gente aplica com os nossos músculos sobre outros objetos. Tá? A gente considera essa força também nos nossos problemas e ela é uma força que entra nesta variável de força aqui da segunda lei de Newton, tá bom? Outro tipo de força é a força de atrito. Força de atrito é uma força que de fato a gente não entende muito bem em física, porque é um problema em aberto para a física. A gente entende relativamente bem o mundo macroscópico, a gente entende relativamente bem o mundo microscópico, mas a gente não entende muito bem essa região de transição entre o mundo macroscópico e microscópico, e exatamente nessa região que mora a força de atrito. Tá? Tem um videozinho que é bem legal, que ilustra um pouco o que é uma força de atrito, que eu vou colocar para vocês aqui agora, ou pelo menos ilustra, quero dizer, a explicação microscópica do que é a força de atrito. Tá? Esse daqui é uma simulação mesmo de uma situação física dado pela Universidade do Colorado. É uma página que é PHET simulações. Bem, e isso daqui a gente tem a simulação, uma aproximação do que seria a região de um livro de física com um livro de química. O livro de física ele está sendo representado aqui por essa parte verde,
e o de química pela parte azul. As bolinhas azuis são os átomos que estão no limiar da superfície do livro de química e os verdes estão no limiar da superfície do livro de física. E essa simulação, a gente tem a temperatura das duas superfícies sendo medida por esse termômetro, e essa simulação ela permite a gente aproximar as duas superfícies e atritar uma na outra. E o que é o atrito do ponto de vista microscópico? Essas bolinhas azuis são os átomos do limiar do livro de química e as bolinhas verdes são os átomos do limiar do livro de física. Quando você tem a aproximação dos átomos do livro de química com os átomos do livro de física, você não tem os átomos azuis não entram aqui na região dos átomos verdes, por conta de uma questão de repulsão eletromagnética mesmo. Mas existe uma perturbação por conta de atração e repulsão eletromagnética que um átomo causa no outro. Então você não tem você não tem bolinhas azuis entrando na região verde, mas você tem bolinhas azuis perturbando a região verde. Então, olha só, se você perturba ela com um pouco mais, você tem a temperatura subindo. Olha lá, a temperatura subindo. Por quê? Porque essa perturbação eletromagnética, essa ligação, essa atração e repulsão entre os átomos, ela perturba os átomos como um todo, fazendo com que eles se agitem, e a agitação dos átomos é entendido no mundo macroscópico como temperatura. Então, você tem esse aumento da atividade entre as duas superfícies e aumento da temperatura por conta disso. Viu? Essa simulação ela é legal porque ela permite você fazer um atrito que danifica as superfícies. Então, olha lá, se você aumenta muito a temperatura, você começa a danificar a superfície. E veja bem, o átomo, o livro de química estraga, mas o de física não. Então, a gente chega à conclusão que física é mais resiliente que química. E qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, certo? Então, tudo bem. Voltando para nossa aula, a gente viu falou um pouco o que é a força de atrito, tem essa simulaçãozinha que a gente usou que ilustra mais ou menos uma concepção microscópica do que seria isso. Mas só que a gente tem um modelo para usar aqui, tá? E o modelo para usar é dizer que força de atrito vai ser igual a uma constante, esse mizinho aqui, que a gente chama de constante de atrito, vezes esse n que é normal. Então, basicamente, essa equação aqui é força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a normal. Essa força também é uma força que entra aqui na segunda lei de Newton. Tá? Então, a segunda lei de Newton é uma receita que você coloca coisas, aqui na parte de força, você coloca quantidades que vêm de contextos diferentes que vão gerar movimento, que vão estar relacionados com movimento. E aí você tem dois contextos aqui diferentes, já, a força muscular e a força de atrito. E essas duas forças, nesses dois contextos diferentes, eles entram nessa equação aqui. Tá? Esse modelo é um modelo razoavelmente bom. Essa equação aqui ela está próxima da realidade. Quando você faz experimentos, você tem bons resultados em relação a ela. Ela se refere a atrito, força de atrito entre duas superfícies sólidas. E é isso que esse é todo o atrito que a gente vê, pelo menos a nível de ensino médio, tá? Porque atrito é uma força realmente complicada, que a gente não entende muito bem, quanto mais você estuda, mais você vê que ela é mais complicada, tá? Então aqui, esse modelo, que é um modelo simples, mas é um modelo útil, é um modelo que a gente vê, ele é um modelo interessante que funciona, mas esse μ aqui ele vai ter um valor específico para cada objeto, não é nem para cada elemento, você não pode definir um μ entre borracha e metal, por exemplo, tá? A geometria da borracha e do metal provavelmente vai fazer alguma diferença no seu μ, então você vai ter que
ter uma determinação para ser um mais exato, mais preciso, você vai ter que ter uma determinação de objeto a objeto. Mas, dado que você faz essa determinação objeto a objeto, ele é um modelo que é bom o suficiente para os nossos fins, tá bom? Uma outra lei importante que a gente usa bastante no ensino médio, que ela é muito útil mesmo para a física profissional, é a lei de Hooke. E a lei de Hooke ela é basicamente uma regra da força da mola. Essa regra da força da mola ela diz que a mola ela tem uma força elástica que é linearmente dependente do seu deslocamento, tá? E, bem, aqui também tem uma simulaçãozinha que eu acho que é bem útil lá da PHET, que é essa simulaçãozinha aqui, que mostra a força que a gente tem. Ó, mostra a força que a gente tem. Vamos lá. Dado o deslocamento de uma mola. Força aplicada pelo meu braço mecânico é a setinha laranja. A força elástica exercida pela minha mola é a setinha azul. A deformação é essa setinha verde aqui e essa é a posição de equilíbrio, tá bom? Então, você pode variar a constante elástica da mola e você pode variar a força aplicada tanto por aqui quanto pelo braço mecânico. E aí a gente vê como é que ela funciona. Olha lá. Se você puxa, por exemplo, 30 centímetros, e se você. Aqui a gente tem uma constante elástica de 240 newtons por metro. Vamos alterar isso aqui para fazer um número redondo para ficar mais claro. Se você tem um deslocamento aqui de 73 centímetros, tá? Você vai ter uma força elástica que, como esse sistema que tem equilíbrio nesse momento vai ser igual à força aplicada sobre a mola, de 73. Então ela vai ser linearmente dependente com o deslocamento. A lei de Hooke ela é importante porque você consegue modelar até força molecular, tá? Força que átomos sentem dentro de uma molécula desse jeito. E a mola também é uma das formas que a gente conhece uma expressão fácil para a energia potencial dela e a gente usa. Então, enfim, a lei de Hooke é uma lei importante. E deixa eu fechar a simulaçãozinha aqui para voltar para a nossa aula. A lei de Hooke ela também te dá um outro contexto de força em que você pode colocar esse menos kx aqui e ver qual que é o movimento que gera essa força, que é essa força de Hooke. Tá bom? Uma terceira é a força gravitacional. A força gravitacional ela é uma força que foi definida dessa forma, foi descoberta. A gente pode usar o termo de preferência, por Newton, e é a força que corpos que têm massa exercem um sobre o outro, tá? E a mesma força gravitacional que a Terra exerce sobre um homem, que aqui está obviamente fora de escala, é a força que a Terra exerce sobre um asteroide, sobre a Lua, sobre o Sol. Tá? Essa é a expressão dela, eu não vou entrar muito na expressão dela, mas esse é um outro contexto de força que você pode pegar essa parte da equação e colocar aqui no lugar da força, porque ele é um tipo de força, e descobrir o movimento que você obtém a partir de forças nesse contexto de interação gravitacional. Só uma curiosidade, essa força gravitacional, que é tida como por essa expressão aqui, ela é a força que a gente chama a gravitação de Newton, mas a gente entende a gravitação de uma outra forma hoje, que é a forma, assim, que é gravitação como o efeito da
alteração que a massa realiza no espaço que a gente chama de espaço-tempo. Bem, isso aqui não é importante para a aula em si, é só por efeito de curiosidade, mas eu tenho uma animaçãozinha aqui cedida pelo professor Gastão Lima Neto do IAG da USP, muito gentilmente, que mostra de forma bem interessante, eu acho que é legal, mesmo a título de curiosidade, ilustrar para vocês, a diferença das concepções entre a física, entre a gravitação newtoniana, que é a física clássica que a gente vai ver, e uma concepção moderna, que é essa força gravitacional, essa interação gravitacional nada mais é do que um efeito da deformação do que a gente chama de espaço-tempo, e aqui nessa telinha que vocês estão enxergando, o espaço-tempo pode ser entendido como esse tecido que está sendo simulado nesse videozinho. E veja bem, os corpos que têm massa, esses dois corpos redondos aí, eles deformam o espaço-tempo e a deformação do espaço-tempo gera essa atração gravitacional que a gente enxerga, tá? Mas isso é só a título de curiosidade, é só física além do vestibular, tá? A gente vai se ater, no nosso caso aqui, a força gravitacional newtoniana mesmo, tá bom? Que é essa daqui. E a gente efetivamente faz essa conta de substituir essa força resultante por essa expressão da força gravitacional quando a gente está lidando com problemas num campo gravitacional constante, que é problemas na superfície da Terra próximos à superfície da Terra, né? E a gente pega essa expressão, coloca aqui, e como se você estiver muito próximo da superfície da Terra, que a distância, esse R, porque isso aqui, esse G, ele é uma constante gravitacional, que a gente chama de constante gravitacional. Esse M é a massa de um dos corpos, pode ser da Terra. O Mzinho é a massa do outro corpo, que pode ser o corpo do homem, que está andando. E o R é a distância entre os dois corpos, entre o centro de massa dos dois corpos. Então, entre o centro da Terra e o homem. O centro da Terra, ele é grande. Eu acho que, se eu não me engano, ele tem 6 quilômetros. Algo da ordem de 6 quilômetros. Bem, se você está ali subindo e descendo 10 metros em 6 quilômetros é muito pequeno. Então, isso aqui vai variar muito pouco. Então, a massa da Terra vezes o G vezes essa distância que você vai entender como uma distância constante, ele vai virar o seu Gzinho de aceleração gravitacional, tá? Então, este cara aqui, esses três termos viram um Gzinho, aí você vai ter força gravitacional é igual a m vezes o G, que vai ser igual a m vezes a aceleração, e a partir daí você tem a aceleração gravitacional, de fato, tá? Você tem que essa quantidade de G vai ser a aceleração de campo constante, campo gravitacional constante. Bem, um outro contexto de força é a força elétrica. Não vou entrar muito nesse mérito aqui, porque isso daqui é uma coisa que o pessoal só vai ver lá no terceiro ano. A força elétrica, ela é a força... assim, está sendo ilustrado aqui como a força que um pente eletrizado por escovar um cabelo faz em papeizinhos. Isso daqui foi um pente atritado que ficou eletrizado e está atraindo papeizinhos. A natureza disso daqui, a natureza dessa atração é a atração elétrica, mas ela não é regida por essa expressão. Essa expressão aqui é a lei de Coulomb. Ela te dá força elétrica entre dois corpos pontuais a uma distância r, tá? Com carga um corpo Q1, outro corpo Q2, e a força elétrica entre esses corpos, pontiformes eletrizados, ela vai ser dada por essa K, que vai ser constante elétrica, vezes a carga dos
o produto da carga dos dois corpos dividido pela distância entre eles ao quadrado. Tá? Essa força aqui também é uma força que num determinado contexto que pode gerar movimento, porque ela é força gera movimento, essa é a lei da dinâmica, e aí você consegue colocar essa expressão no lugar da força resultante para obter informação sobre o movimento. Tá? E um outro exemplo e último exemplo de força que a gente vai dar aqui é a força de Lorentz. Ela é provavelmente a força mais interessante que a gente vê ainda no ensino médio. Ela tem a ver ela é a força que uma carga que se move num campo magnético sente, e ela é interessante porque olha só, esse daqui é a direção do campo magnético, esse B aqui representa o campo magnético, esse V representa a velocidade. Então, se eu tenho um campo magnético numa determinada direção e uma velocidade numa outra determinada direção que não seja paralela nem antiparalela ao campo magnético, você vai ter uma força, mas essa força, o interessante dela é que ela vai acontecer perpendicular, na direção perpendicular ao plano da velocidade com o campo magnético. Então, você vai ter um movimento que é bem diferente. Esse é o módulo dela, não vale a pena explicar aqui, porque isso daqui é uma coisa que a gente vê só no final do terceiro ano, lá na segunda metade do terceiro ano. A gente não está nesse ponto, acho que ninguém vai acompanhar aqui, então não precisa, mas o que é importante aqui olha só, temos mais um contexto em que a gente consegue definir uma força independente de F igual a ma. Então F igual a ma é uma receita que, na verdade, eu vou pegar uma força num determinado contexto e colocar aqui para determinar o movimento, e isso que é importante. Tá bom? Tudo bem, então a gente já falou sobre vários contextos que nos ajudam a entender o que é esse primeiro termo, que é a força. Então a gente passa para o segundo, que é a massa. O que é a massa? A massa é justamente essa quantidade que vem se relacionar com a resistência que um objeto coloca ao movimento quando submetido a uma dada força. Então, ele é justamente esse termo que vem transformar num número esse fato empírico que eu conheço, eu sinto, eu já vivi, que empurrar um carro é mais fácil do que empurrar um caminhão. Por que empurrar um carro é mais fácil do que empurrar um caminhão? Porque o carro tem menos massa. Então eu defino essa quantidade que se chama massa para quantificar essa dificuldade que eu tenho de colocar corpos diferentes em movimento. Tá? Bem, a massa é aditiva, isso é uma coisa que é natural para a gente, mas a priori não precisava ser assim. Mas se você tem dois corpos de 1 kg cada, quando você coloca um sobre o outro, quando você junta os dois num único corpo, você tem um corpo de 2 kg. E ela não varia com a velocidade asterisco, tá? Porque a gente vai considerar aqui que ela não varia com a velocidade, mas na verdade a massa varia com a velocidade em regimes de velocidades muito altas que chegam a ser comparáveis com a velocidade da luz. Tá? Existe uma teoria própria para tratar desse regime que se chama relatividade restrita. Lá isso importa, mas aqui para a nossa física do ensino médio, que trata do dia a dia, isso não vai ser importante. Tá bom? Então a gente considera que a massa não varia com a velocidade. E também, só a título de curiosidade, mas vale a pena para vocês entenderem que são conceitos diferentes. Eu acho que isso ajuda a gente a entender a diferença entre a força, o que significa a equação, a segunda equação de Newton, e o que significa uma equação da força gravitacional, que é a seguinte. Olha só, a força, a massa, e aí eu coloquei um índicezinho de I de inercial, a massa que entra na lei da dinâmica, na segunda lei de Newton, tá?
ela está relacionada à dificuldade que eu tenho de colocar um corpo em movimento. Tá? Isso eu chamo de massa inercial. A massa da força gravitacional, ela é como se fosse o equivalente a uma carga dessa atração de corpos que tem essa massa. Tá? Então, olha só, são coisas de natureza diferentes. Este cara aqui, a massa inercial, ele vai se manifestar mesmo se eu tentar empurrar um bloco no espaço intergaláctico onde não tem mais nada. Isso daqui vai continuar valendo, porque eu tenho um corpo que tem massa, eu vou empurrar esse bloco lá no meu espaço intergaláctico em que não tem nada perto e não tem nenhuma interação gravitacional relevante para ser exercida aqui, e vou sentir a mesma dificuldade que eu sentiria aqui na Terra se eu deixar esse cara isolado de outras forças. Ou pelo menos com ou todas as outras forças sendo compensadas. Já nesse caso aqui, isso aqui tem a ver com massa. Eu preciso ter uma massa o suficiente para ter uma interação gravitacional relevante para esse cara aqui aparecer. Isso aqui tem a ver com uma interação fundamental. Tá? Uma das 4 interações fundamentais que existem na física. Então, não necessariamente essa massa aqui seria igual a essa massa. Mas um dos fatos mais interessantes da natureza é que essas massas de fato são iguais. Tá? Elas têm o mesmo valor, mas elas são a priori conceitualmente diferentes. Tá bom? Bem, isso também só a título de curiosidade, tá? Não é uma preocupação que a gente tem no ensino médio, mas eu me dou a liberdade de dar alguns momentos de física além do ensino médio. Tudo bem, agora a gente falou tudo que tinha para falar sobre massa e agora a gente fala sobre aceleração. E aceleração é talvez o conceito mais simples e que todo mundo aqui já tenha visto. O que é aceleração? Aceleração é variação da velocidade. Tá? Sempre que você tem alguma alteração na velocidade, seja uma alteração de magnitude, de valor do módulo da velocidade, seja de alteração de direção e sentido, você tem uma aceleração envolvida. Sempre que velocidade muda, tem aceleração envolvida. A velocidade não muda sem aceleração. Por exemplo, tenho uma maçã, isso aqui é uma maçãzinha, não sei se dá para vocês verem, numa macieira, tá? E num tempo igual a 0, ela está aqui e aí ela vai e se solta, tá? Exatamente nesse tempo igual a 0. Ela é o tempo que ela se solta e começa a cair. No tempo meio, ela está aqui, no meio do caminho, mais ou menos por conta, sendo atraída pela gravidade. E quando exatamente em 1 segundo, ela chega a uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? 1 segundo depois, ela chega aqui com uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual que é a aceleração média dessa maçã? Bem, a aceleração média, com esse mzinho aqui de média, ela é definida como a variação da velocidade dividido pelo tempo que levou a variação da velocidade. Neste nosso caso, a velocidade a velocidade final foi 10 metros por segundo, a velocidade inicial era 0 metros por segundo. Ela estava em repouso em relação ao nosso referencial. Então, a variação da velocidade é igual a 10 metros por segundo. O tempo que levou para variar de 0 metros por segundo até 10 metros por segundo foi 1 segundo. Então, eu coloco 1 segundo aqui embaixo. Ou seja, eu tenho que a aceleração média é igual a 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, eu tenho uma variação da velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo. Isso, fazendo uma simples conta com as dimensões, faz com que a minha aceleração média seja dada em 10 metros por segundo
ao quadrado. Por isso que aparece aquele quadrado embaixo da unidade da aceleração. Tá bom? Tudo bem, agora é importante a gente ver e entender quais são os limites de validade da lei da dinâmica. Tá? Porque, claro, se você tem uma ferramenta na sua caixa de ferramentas, você precisa saber para que ela serve e para que ela não serve. É a mesma coisa com as leis da física. Até onde elas valem, o que você consegue resolver com elas. E, bem, por isso a gente apresenta os limites da lei, da segunda lei, e o primeiro limite que a gente apresenta é justamente o limite de a validade em referenciais não inerciais. A segunda lei ela é válida para referenciais inerciais. Tá? O que é um referencial inercial? É um referencial que não está acelerado. Então, referenciais acelerados ou não inerciais, a segunda lei não vale. Por quê? Por exemplo, se eu tiver um objeto aqui, digamos que eu tenho uma pilha de papel ou uma bolinha em cima daqui do carro. Tá? Eu estou observando esse carro aqui do lado da curva e estou vendo ele entrando na curva. Do ponto de vista do motorista, ele vai estar andando, esse bloco de papel, vamos chamar de essa bolinha. Essa bolinha, ela vai, de repente, andar aqui para a esquerda. Se ela estava parada e se ela foi para a esquerda, quer dizer que houve uma força resultante sobre ela, porque, de novo, né, força é igual a massa vezes a aceleração. Se tem aceleração é porque tem força resultante sobre a bolinha. Mas qual que é a origem dessa força? Ela não tem origem nenhuma das forças que a gente citou anteriormente. Por quê? Porque isso é o que a gente chama de pseudo-força, tá? Ou força não inercial. Se você tiver aqui nesse referencial que não está acelerado, do lado da estrada, vendo esse carro da curva, fazer a curva, você vai perceber que a bolinha ela se locomove dentro do carro só por uma questão de inércia, porque a bolinha ela tende a continuar numa trajetória retilínea uniforme, com velocidade uniforme, até que uma força seja exercida sobre ela. E se o carro está fazendo uma curva, o carro está acelerado, ele está mudando a velocidade, mudando o vetor velocidade dele. Se ele está mudando o vetor velocidade dele é porque tem aceleração envolvida. Só que o carro ele está mudando, a bolinha que está lá solta, ela não sabe ainda que ele está mudando a velocidade, porque ela está solta. Então ela tende a continuar aquela trajetória. Como ela tende a continuar aquela trajetória, o carro sai da trajetória porque ele está acelerando. A bolinha que não tem nenhum vínculo aqui nela, não tem nada prendendo ela ao carro nesse momento, ela continua na trajetória inercial dela, até que ela bate num canto e aí ela é arrastada, ela também é acelerada, tal como o resto do carro. Tá? Então, essa força ela não pode ser explicada pela lei de Newton, porque ela não tem nenhuma origem conhecida, ela é uma força não inercial. Tá? Por isso que F igual a ma ela vale em referenciais inerciais, não vale para referencial não inercial. Outro limite de validade da lei de Newton, a segunda lei de Newton, é altas velocidades. Altas velocidades aqui comparadas à velocidade da luz. Tá? Que, nesse caso, tem uma teoria própria para descrever esses fenômenos, que é a teoria da relatividade restrita do Einstein. E, em regimes quânticos também, essa equação já não vale. Tá? Essa imagem aqui é uma imagem, um sistema que foi feito pela própria IBM, que escreveu IBM com átomos. Essas bolinhas aqui é como a gente enxerga um átomo num microscópio de força atômica. Cada bolinha dessa é um átomo, e aí você tem poucas dezenas de átomos aqui formando o símbolo IBM. Nesse regime,
A física clássica já não vale mais, aqui vale a física quântica. Na física quântica a gente não define força dessa forma, então essa equação ela não vale quando a gente está tratando de átomos ou de partículas subatômicas, tá bom? Bem, agora que a gente já fez alguns esclarecimentos sobre a lei da dinâmica, entendeu, falou um pouco sobre cada um dos termos dela, vamos pensar nas aplicações que ela pode ter. E a primeira aplicação quando eu quero dizer aplicações, eu quero dizer sobre vamos aplicar a segunda lei de Newton, vamos tentar entender, mesmo que conceitualmente, o que ela nos diz, tá? Por isso eu vou fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu faço é: qual é a força resultante sobre uma casa? Eu vou fazer isso com essa pergunta e com as próximas. Eu vou dar um silêncio para vocês, um silêncio de poucos segundos para vocês darem pause no vídeo e pensarem o tempo que vocês precisarem. Tá? E aí depois de alguns segundos eu respondo a questão. Tá bom? Então, a pergunta é: qual é a força resultante sobre uma casa? Bem, se a casa não está desmoronando, ou se ela não está ruindo, ou se ela não está por qualquer motivo em movimento, e a gente pode assumir que ela não está porque seria uma situação de exceção, não existe movimento, a casa está em repouso. Se você está no referencial em que está parada em relação ao chão, a casa vai estar em repouso. E se ela está em repouso, a aceleração vai ser negativa, e se a aceleração é negativa, a força é negativa, né? Vamos lembrar, né? Força, massa vezes aceleração, a força nesse caso vai ser massa vezes uma aceleração nula, que vai ser nulo. Tá bom? Outra questão. Se você empurrou uma pedra e ela não se mexeu, você fez ou não força sobre ela? Por que ela não se mexeu? Bem, a motivação dessa pergunta... Perdão, vou dar uns segundos para você parar o vídeo. Ok, a motivação dessa pergunta se para eu ter uma força resultante eu tenho que ter movimento, né? Eu tenho que ter aceleração. Nesse caso aqui, ó, que eu movo uma pedra, mas a pedra não se move. O que está acontecendo? Fiz força ou não fiz força? Bem, você fez força sobre ela. Lembra, né? Força muscular foi a primeira força que a gente citou como uma forma de força lá quando a gente estava falando sobre os tipos de força. Mas a lei de Newton ela se refere à força resultante. Se não tem aceleração, se não tem um movimento, é porque a força resultante aqui vai ser zero. Tá? O que está acontecendo nesse caso? Você está aplicando sim uma força, mas existe uma outra força que está sendo aplicada sobre a pedra que está anulando a força que você está aplicando sobre ela. E essa força é a força de atrito, que o solo está fazendo sobre a pedra. Então, sobre a pedra vai ter duas forças. A força a força F que você está aplicando sobre a pedra e a força de atrito que o chão está aplicando sobre a pedra. E essas duas forças forem iguais em magnitude, direção com sentido oposto, elas vão se anular e aí você vai ter uma força resultante que vai ser zero, e por isso é que você tem um bloco que não se mexe. Tá bom? Outra pergunta. Qual a força resultante sobre um paraquedista caindo a velocidade constante? Um paraquedista que cai a velocidade constante, qualquer corpo que se mexe a velocidade constante, tem aceleração igual a quê? A aceleração dele vai ser igual a zero. Tá? Porque se a velocidade é constante, é porque não existe alteração na velocidade. Portanto, se não tem alteração da velocidade, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, pela F igual a ma, o que a gente tem? Que a força resultante vai ser zero. Tá bom?
Bem, esse é um bom ponto para eu mostrar uma outra simulação para vocês aqui da PHET, que é uma simulação de uma força sobre um corpo. Aqui eu tenho um copo de água, um balde de água, e aqui a gente pode adicionar ou tirar essas imagens, essas informações aqui. Eu vou colocar a soma da força, a aceleração, a velocidade e os valores da aceleração e velocidade, e a massa eu não vou colocar não, a massa não precisa. E aqui a gente varia quanta força a gente aplica sobre o balde de água. E olha só, aquela situação que a gente falou na última na segunda questão conceitual lá. Se eu começo a aplicar um pouco de força sobre o balde ele tem uma força de atrito que o chão está realizando sobre ele, e eu vou aumentando a força. Enquanto eu não venço essa força de atrito, que eu chamo de força de atrito estática, eu não começo o movimento, porque a soma das forças vai ser zero. Tá? Então eu aumento até que em um certo ponto eu venço a força de atrito. Aí eu venci a força de atrito estática, eu parto para a força de atrito dinâmica, que em geral é menor do que a força de atrito estática. E aí eu estou fazendo uma força. A força pequena, mas se a força é pequena, eu tenho uma aceleração. Olha lá, minha aceleração agora é de 0,89 metros por segundo ao quadrado. O que significa que eu vou aumentar a minha velocidade constantemente. Se eu diminuir a força para ter uma força zero, eu vou. É porque aqui é bem difícil eu conseguir fazer isso, mas eu vou ter uma aceleração muito próxima de zero e minha velocidade vai ser mais ou menos constante. Olha lá, a velocidade agora ela quase não está mudando. Eu tenho 2 newtons de força resultante ali, vou diminuir um pouquinho. Olha lá, a variação da minha velocidade é muito pequena, porque o cursor aqui ele é muito sensível, é difícil conseguir colocar ele no zero. Tá na soma de força igual a zero. Então eu tenho uma variação, mas aqui eu estou só equilibrando a força de atrito dinâmico e estou mantendo a minha velocidade constante. Tá? Se a soma da força é nula, né, se a força resultante sobre um corpo é nulo, eu vou ter velocidade constante. Se a soma da força é positiva, eu vou ter velocidade. E se eu tenho uma força resultante sobre esse corpo, aqui eu vou ter uma aceleração nele, tanto de um lado quanto do outro, tanto em um sentido quanto do outro. Tá bom? Então olha lá, a aceleração agora mudou de direção. Agora a minha força de atrito, e isso estava na mesma direção da força aplicada, tá? E aí se eu não aplico força nenhuma, só o que resta é a força de atrito, e a força de atrito vai agir até que o balde entre em repouso novamente. Tá bom? Achei essa simulaçãozinha interessante. Eu vou deixar o link tanto dessa simulação como das outras que eu mostrei, da página do PHET, que tem várias simulações que vocês podem brincar lá depois, para ficar disponível para vocês. Tá bom? Voltando lá para nossa aula. Olha só. Próxima pergunta. No movimento circular, a velocidade é constante. Verdade. A força resultante, então, é zero? Olha lá. Mais uma simulaçãozinha para ilustrar o que acontece aqui. Coloquei simulaçãozinha para vocês. Olha só. Isso daqui é uma simulação em que eu tenho a Terra. Aqui eu posso mexer na massa da estrela, na massa do planeta. Eu tenho um sistema planeta-estrela. Posso mudar o sistema também. Tenho sistema planeta-estrela, planeta-estrela-satélite, planeta-satélite, planeta satélite artificial.
Aqui. Estou colocando força da gravidade, que é essa setinha azul, velocidade, que é a setinha vermelha, e a trajetória, aqui estou colocando também. Essa grade aqui eu acho que não precisa, ela não vai ajudar muito, tá? E vamos rodar a simulaçãozinha agora. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, olha só. Isso aqui é um movimento circular, tá? Se vocês olharem a trajetória que está realizando, quando ele estiver perto de realizar, de fechar a trajetória circular, vocês vão ver que se trata de um círculo. Esse círculo, olha lá, a magnitude de V ele não está mudando, o tamanho da seta é o mesmo, tá? Mas a direção da seta está mudando a todo momento. Lembre-se, né? Velocidade ele é uma grandeza vetorial. A magnitude da velocidade é uma informação sobre a velocidade, mas a velocidade em si ela tem direção, sentido. Então ela é uma grandeza vetorial. Se ela muda, seja de direção e sentido, é porque tem uma aceleração envolvida. E a aceleração envolvida aqui é a aceleração gravitacional. A aceleração da força gravitacional. A aceleração causada pela força gravitacional, neste caso, vai fazer o papel da aceleração centrípeta do movimento circular. Aqui é força, mas como pela dinâmica a força gravitacional aqui vai ser massa vezes aceleração, vai ter uma aceleração relacionada a essa força, e a aceleração dessa força vai ser a aceleração centrípeta. Tá? Então, essa simulaçãozinha aqui deixa bem claro, na minha opinião, e espero que para vocês também, é que no movimento circular eu tenho a alteração do movimento, a alteração da velocidade, e por conta da alteração da velocidade eu tenho aceleração. E essa aceleração ela vai ser uma aceleração centrípeta que é dada pela tensão de uma corda, se você estiver girando uma corda, como é o caso da nossa ilustração aqui, né? Ou você vai ter a força gravitacional aqui servindo de aceleração centrípeta, tá? Fazendo o papel de força centrípeta. Tá bom? Tudo bem? Voltando para nossa aula. Então, a força resultante é zero. A força resultante não é zero, porque no movimento circular a velocidade o módulo da velocidade é constante, não é a velocidade que é constante, é o módulo da velocidade que é constante. Tá? Então, na verdade, é uma confusão entre módulo de velocidade e velocidade. Velocidade é um vetor. O módulo dele é constante, mas a velocidade não é constante. Ela está mudando e por isso tem uma aceleração. E se tem uma aceleração, tem uma força resultante. Tudo bem? A força não é zero. A força é a força centrípeta. E por último, essa é uma questão que não tem muito a ver com a segunda lei, mas mais com a terceira, mas eu acho que é uma questão proveitosa de se colocar, que é, em uma colisão entre um carro e um caminhão, qual exerce maior força sobre o outro? O carro sobre o caminhão ou o caminhão sobre o carro? É a pergunta. Bem, isso tem a ver com a terceira lei de Newton, não com a segunda, mas eu acho que é uma questão conceitual importante da gente ter clareza. Olha só, por conta das massas, você é induzido, às vezes, a acreditar que o caminhão vai exercer mais força sobre o carro, mas lembre-se, pela terceira lei de Newton, a força que eu faço sobre um corpo é igual em módulo, direção e sentido oposto ao que o corpo faz em mim. Tá? Então, se eu tenho uma ação sobre um corpo, esse corpo vai exercer uma força sobre mim que vai ter grandeza, magnitude igual, sentido igual, direção igual, sentido inverso à força que eu atuo com a qual eu atuo sobre o corpo. Tá? Então, a mesma força que o caminhão faz sobre o carro faz sobre o caminhão. Tá? Ação é igual a reação. Então a questão. Ninguém faz força maior sobre o outro, os dois fazem força igual. Tá? Bem,
Agora vamos fechar a aula só com um exercício em que eu aplico a lei da dinâmica. É a questão 79 do caderno amarelo do Enem de 2013, tá? E a pergunta é: em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição da sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Então, lembrando dos nossos passos, né? Primeiro, a pergunta: que gráfico? Tá? A pergunta é: qual gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista, tá? Durante a sua queda? Então, qual é o gráfico da força sobre o paraquedista? Essa é a pergunta. Quais são os dados que o exercício nos dá? Ele dá 4 dados, ou ele descreve a queda em 4 momentos, né? O primeiro momento é o momento do salto, e vamos lembrar, né? Aqui, a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tenho uma aceleração muito alta, eu vou ter uma força resultante muito alta. Se eu vou ter uma aceleração nula, então eu vou ter uma força resultante nula. E no primeiro momento do salto, ele salta sobre o salto do avião. Quando ele salta do avião, ele tem muita aceleração, porque ele estava em repouso. Ele estava em repouso em relação à dimensão vertical, à direção vertical. E aí, quando ele salta, ele tem uma aceleração muito grande aqui nessa direção. Então, a força resultante vai ser muito grande, vai ser muito alta. O segundo momento é o momento em que ele vai tendendo a sua velocidade limite, alcança a sua velocidade limite. Né? Então, depois ele parte com a velocidade muito alta e vai tendendo essa velocidade a zero, porque ele vai se aproximando da velocidade limite, e na velocidade limite ele vai ter força igual a zero, porque ele vai estar em velocidade constante, e velocidade constante é aceleração igual a zero, portanto força resultante igual a zero. Aí tem o terceiro momento, que é o TA. O TA é o momento em que ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, ele tem uma desaceleração muito brusca, e portanto ele tem uma força muito brusca. Essa força ela vai ter o sentido oposto da força gravitacional dele no começo do salto, né? Então, a direção, se você chama essa força de positivo, de negativa, na verdade é só uma convenção. Então, se você quiser chamar o sentido positivo, se você quiser chamar isso aqui de essa força de negativa, porque você chamou a aceleração para baixo de aceleração negativa, tudo bem. É só importante que, se esse cara aqui é muito menor que zero, nesse momento aqui ele vai ter o sentido contrário. Então ele vai ser muito maior que zero, ele vai ser grande. Tá? Aqui a gente convencionou força inicial positiva, então a gente chama de essa força no momento TA de negativa. Então ela vai ter, de repente, um salto muito brusco, porque ele vai começar muito alto, tender a zero e de repente vai chegar no TA, que é o tempo de abertura, e aí ele vai ter uma força, bruscamente uma aceleração muito brusca e, portanto, uma força resultante muito brusca. Tá? E muito grande. Aí ele vai desacelerando e vai tendendo a queda em velocidade constante, portanto, ela vai igual a zero de novo. Então, esse é o nosso dado. A gente tem uma queda em 4 momentos aqui, e esses são os momentos. Né? Se você convenciona que a força inicial é positiva, então ele começa com força resultante muito alta, aí ele vai tendendo a zero, aí quando ele chega no momento de abertura, ele tem uma aceleração muito brusca e volta para zero, tá? A força. Então vamos ver as nossas opções. A primeira, força alta, tudo bem. Aí no tempo de abertura, no momento da abertura, ele não tem uma desaceleração brusca, então isso aqui não faz sentido. Força resultante zero não tem uma desaceleração brusca, então isso aqui também não faz sentido.
Força resultante muito alta no começo, chega em TA, tem uma desaceleração brusca e volta para zero. Isso daqui é justamente o que a gente comentou, né? O que a gente concluiu a partir dos dados que o problema apresenta. Força resultante começa em zero, isso não faz sentido, no momento inicial ela é alta, né? Força resultante começa em zero, que também não faz sentido. Portanto, a nossa resposta é a letra B. Tudo bem? A gente fica por aqui, pessoal. Eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Primeiro, o reconhecimento para PHET Interactive Simulations da Universidade de Colorado Boulder. Esse é o endereço. Vai estar aí nos comentários. Agradecimento também para o professor Gastão Lima Neto, do IAG da USP, que cedeu a animação para eu mostrar para vocês aqui. Tirei várias figuras do SVG Sil. Agradeço a Jaromir Cavan, através do Unsplash, que eu peguei a foto do carro entrando na curva. MD Melo, da Pixabay, em que eu peguei a foto do paraquedas, aquela imagem do paraquedas, e a Jeff Jacobs, da Pixabay também, que eu peguei a foto do homem rodando a funda. Tá? Muito obrigado. E lembrem-se, mantenham-se saudáveis, tenham juízo e estudem se vocês puderem, tá bom? Um abraço, até mais.